Hello, everybody! Olá, pessoal! Estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 533. Very good! Muito bem, este CADEF é para aquele que está iniciando na espiritualidade. Os jovens, ou você que de repente veio do seio evangélico, ou de algum outro segmento mais fechado, e não tem informação a respeito do corpo astral. A doença é originária do corpo astral. É claro que o corpo astral é apenas reflexo da mente. Nós temos um corpo incorruptível. O que quer dizer isso? Que não se destrói. É indestrutível, que é o corpo astral. O gênio Allan Kardec, o francês da cidade de Lyon, ele fala-nos do perispírito, que é a mesma coisa. Corpo astral, perispírito, é a mesma coisa, ok? E Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, fala do perispírito. Este perispírito, ele é leve, ele é invisível para nós, porque estagia em outra dimensão. Ele participa de outras realidades. Estão além da matéria grosseira. Porque a nossa matéria, ela é muito grosseira. E o perispírito ou o corpo astral está numa outra dimensão. Quando o corpo morre, este corpo físico, o corpo astral continua. O corpo físico morre, mas o corpo astral ou o perispírito prossegue. Prossegue e, como dissemos, ele é indestrutível. Porém, tudo que nós fazemos, absolutamente tudo, fica registrado no perispírito. Acontecimentos, circunstâncias, pessoas, eventos, absolutamente tudo. Tudo que nós fazemos, as nossas emoções, nossos pensamentos, ficam gravadas no perispírito. Quando nós desencarnamos, temos a consciência. A consciência a nos cobrar ou nos absolver. Se nós fizermos coisas boas, a consciência nos absolve. Se nós fizermos coisas ruins, a consciência nos escraviza, nos pune. E o que acontece? Muitas vezes cometemos muitos deslizes. Sim, alguns deslizes, às vezes nem tantos, mas alguns deslizes. O suficiente para atingir o perispírito. Quando o perispírito está atingido pelo remorso, pela culpa, pela recriminação, o que acontece? Para que este ou esta situação se esvaia, para que o perispírito torne-se novamente equilibrado, ele precisa reencarnar. Ele reencarnando, ele transfere para o corpo a doença, o câncer, o problema hepático, o problema intestinal, cardíaco, pulmonar, neurológico, óptico, auditivo, etc. Então o que acontece? Tivemos que editar. Como nós dizíamos, então o que acontece? Para expurgar, para tirar, digamos, estas mazelas do perispírito ou corpo astral, é necessário reencarnar um novo corpo. Então, se esse perispírito estiver contaminado pelo remorso, toda a contaminação vai para o novo corpo. Por isso que temos as doenças congênitas, ou seja, aquelas que vêm de berço, porque na verdade é o espírito que traz. Mas isso acontece quando nós reencarnamos. Porém, ao longo da nossa vida, enquanto nós estamos vivendo, podemos também, claro, desajustar a mente, e muitas vezes fazemos isso com os vícios, a maledicência, sem a reforma íntima, sendo desleal, desonesto, promovendo a falcatrua e etc. Nós, o que fazemos? Nós contaminamos ainda o perispírito. Uma vez o perispírito estando contaminado pelas nossas ações,
repercute no físico. Exatamente. Por isso que nós adoecemos. Porque o perispírito ou o corpo astral está doente. E nós acabamos transferindo esta doença que começou na mente. A mente passou para o corpo astral e o corpo astral passa para o corpo físico. Daí a razão de muitas vezes a medicina não descobrir a causa da doença. Mas por que está havendo esta doença? O que está acontecendo? E a medicina começa a traçar investigações, análises, prognósticos, diagnósticos, e não consegue realmente entender o que está havendo. Na verdade, esta doença está no perispírito ou corpo astral. Isso é muito complicado. Agora, quando nós sabemos disso, temos como driblar a doença, o infortúnio. Como? Reforma íntima. Isso mesmo. Quando nós estamos com a mente bem ajustada, nós transferimos as boas vibrações para o perispírito. E o perispírito transfere para o corpo físico. Por isso que tem pessoas que não adoecem. Há pessoas que não adoecem. Por quê? Porque são espiritualmente saudáveis. Há pessoas que não pegam gripe, há pessoas que não visitam o médico, não fazem uso de medicamentos. Há muitas pessoas assim. E tem uma vida plena, uma vida rica em saúde. Claro, por quê? Porque ela é saudável espiritualmente falando. Então, o perispírito, ele atinge o corpo físico. O corpo astral atinge o corpo físico. Por isso que nós temos que ter uma postura sóbria perante a vida. Uma postura reta perante a vida. Agora, é claro que você não vai ser perfeito. Ninguém é perfeito, ninguém consegue acertar sempre. Você erra, você destrói, você magoa, machuca. Acontece. Mas você pode refazer. Você refazendo, é claro que você está fazendo o quê? Reajustes. Se reajustando, é óbvio que sua saúde espiritual ela vai ficar o quê? Equilibrada. E não vai contaminar o corpo astral. E o corpo astral, não estando contaminado, não vai repercutir no corpo físico. Então, a doença, ela chega ao nosso corpo pelo perispírito ou corpo astral. Daí a razão, mente sã, corpo são. Mente sã, corpo são. Ok? É isso, as propriedades do perispírito. Perispírito ou corpo astral. Nós nunca morremos porque este corpo astral ou perispírito é indestrutível. Ele não precisa do corpo para viver ou sobreviver. O corpo, para sobreviver, precisa do corpo astral, mas o corpo astral não precisa do corpo físico. Ok, meus irmãos? É isso. Vamos cuidar da nossa mente, vamos cuidar do nosso espírito, porque a vida é composta de oportunidades. E vamos oportunizar apenas o bem. É claro, vamos oportunizar apenas o equilíbrio, a harmonia, o bem-estar, o sucesso, falar bem das pessoas, elogiar as pessoas, incentivá-las, se desculpar, se perdoar, amar o próximo dentro dos seus limites, fazer o máximo que você possa em benefício de alguém, ter uma vida reta dentro das várias particularidades da existência. Isso tudo faculta a você um bem-estar espiritual, um bem-estar astral. É claro, porque você está na dimensão da luz. E uma vez na dimensão da luz, não tem por que a doença visitar você. Você pode até ter doenças ao longo do tempo. Muitas vezes doenças provindas de um resultado anterior a esta vida. Sim, nós cometemos deslizes em vidas passadas e acabamos resgatando nesta. Por quê? Porque o perispírito ou o corpo astral, como dissemos, ele nasce já contaminado em algum setor. Aí manifesta para o físico. Mas isso não quer dizer que tem que ser assim. Por isso que Pedro disse que o amor cobre multidão de pecados. O que ele quis dizer com isso? Que quando você faz o bem, que você trabalha na luz, que você faz as coisas boas, aquilo que era para ser desastroso fica amenizado. Chico Xavier contou uma história, certa vez, de alguém
que tinha que perder um braço. Era um processo reencarnatório. Não é a lei do talião. É apenas a lei da causa e efeito. Porque todo efeito tem uma causa e toda causa gera um efeito. Então não é Deus que pune, são leis. Então se você lesa alguém, você tem que reparar isso, são leis. E aquela pessoa que tinha que perder o braço, ela chicoteou muitos escravos. Mas muito mesmo, levando-os à morte. Muitos morreram em seus braços, suas mãos. Ele era muito maldoso. Pois bem, ele desencarnou, sofreu muito no umbral, passou largos anos no umbral e depois teve a bênção de uma nova reencarnação. Ok, chegando na nova reencarnação, ao longo da sua vida, ele tinha, claro, que perder o braço num acidente. Para reparar o que ele fez, chicoteava os escravos, nada mais justo do que perder o braço num acidente. Na verdade, seria no engenho. Engenho, aquilo que moe cana. Ele ia perder o braço ali. Só que ele fez muita caridade. Ele ajudou muitas pessoas. Ele foi realmente uma pessoa cristã, que Jesus Cristo sempre estava diante dos seus feitos. Então, ele foi uma pessoa do bem, altamente do bem. Como ele ajudou muitas crianças em orfanatos, muitos velhinhos em asilos, como ele foi uma pessoa prestativa, o que houve? A lei enxergou isto tudo. Em vez de ele perder o braço todo, ele perdeu apenas o dedo menor. É isso, é lei de Deus. Espero que esse CADEF tenha ajudado você. Se inscreva no nosso canal, faça parte da família chamada CADEF, ok? Estamos esperando você. Se inscreva em nosso canal. Curta este vídeo, isso é muito importante para nós levarmos luz aos corações. Ok, meus irmãos? É isso. Que a luz do conhecimento esteja conosco. Sucesso! Que Deus seja louvado. Very good.